Shalom Avrahá. Nossa Parashat Noach, nos conta que Noach, ele saiu da Teivá, ele saiu da arca e ele plantou um vinhedo. E começa a história da árvore. Quer dizer, na verdade, é a continuação da história da árvore. O Noach, ele não era uma pessoa simples. Se até as pessoas da época dele sabiam todos aqueles livros de Kabbalah que existiram antes dele, quanto mais ele, que era o mais sábio de todos. Então Noach, ele teve 3 filhos, o Shem, o Ham e o Yefet. O Shem, ele era um sábio, ele tinha uma yeshiva. Depois o bisneto dele, o Ever, fez uma yeshiva para estudar só o lado oculto da Torá, só a Kabbalah. Então, o Noach, ele sabia muita coisa. E o que ele queria fazer, porque o Noach, ele plantou o vinhedo, diz o Zohar, esse era o concerto da árvore do bem e do mal, da Etz Hadat. Ou seja, tem 3 opiniões sobre que árvore era aquela. E quando Deus criou o Adão e a Havá e falou para eles não comerem aquela fruta, é porque naquelas 3 horas aquela fruta estava sincronizada com a Klipat Noga. Então, depois disso, essa sincronização terminou. Mas, por motivos cabalísticos profundos, continua o assunto da árvore do bem e do mal. Esse assunto continua existindo. E o que está por trás, quer dizer, a fruta já não está mais ligada à coisa, mas aquela estrutura espiritual continua existindo. Então o Noé, da arca de Noé, terminou o dilúvio, ele falou, olha, agora o mundo já foi purificado, chegou a hora de fazer o concerto espiritual do mundo. Vamos tirar já o que o Adão Arishon fez de misturar o bem e o mal nesse mundo. E a sincronização era aquela árvore do bem e do mal, e de acordo com uma opinião, aquela árvore era a videira, era uva, aquela fruta era uva. Então ele falou, agora ele vai fazer essa sincronização de novo, ele vai acessar a essa mistura do bem e do mal, e ele vai desmisturar, ele vai purificar o mundo de verdade. Quer dizer, isso vai acontecer quando o Mashiach chegar. Na Geulah, vai acontecer que o mundo, toda essa mistura do bem e do mal, ela vai desaparecer, todo lado mal vai desaparecer. O Noé, ele queria fazer isso já. Ele falou, olha, já o mundo estava mal, o mundo passou por uma purificação, tudo começou com aquela árvore, então ele plantou o vinhedo, e ele falou, agora ele vai fazer cabalisticamente essa sincronização, e ele vai conseguir acessar aonde está a mistura do bem e do mal, e ele vai separar agora entre o bem e o mal, ele vai cortar o vínculo entre o bem e o mal e esse mundo aqui. Quer dizer, ele resolveu que já vai ter a Geulah, vamos dizer assim. Em outras palavras, o lobo e o carneiro vão morar juntos, e ele decidiu fazer isso. Ele achou que ele já estava preparado para isso. Aí entra na história, diz o Midrash, o anjo da morte, ele rega o vinhedo. Tipo, tem uma história muito... diz o Zohar que a gente não precisa justificar o Midrash, não precisa falar, olha, eu te trago uma prova de que o Midrash estava certo, porque o Midrash é uma categoria da Torá composta por historinhas, que essas historinhas, elas podem ser uma história 100% verídica dentro da proporção que a história está contando. Ela pode ser uma história verídica, mas que desproporcional, que ela está dando um ênfase. Tipo, Moshe fala, na própria Torá, Moshe fala, olha, tinha muralhas até o céu, e nossos sábios dizem, realmente as muralhas não chegavam até o céu,
Mas Moshe Rabbeinu estava dando um ênfase, estava falando, olha, que essas muralhas são muito grandes. E o Midrash pode ser uma história verídica, mas dando um ênfase. O Midrash pode ser um exemplo, uma parábola, pode ser qualquer coisa. Então tem um Midrash que fala que chegou o anjo da morte lá, o Satã. Ele regou aquele vinhedo com sangue de porco, sangue de macaco. Tem um Midrash assim, e aí na hora que a pessoa fica bêbada, tem uma etapa que ele fica como um porco, outra etapa ele fica como um macaco. Midrashim aí em relação a isso não faltam. Mas o que está por trás disso é que o Noach ele tentou fazer o conserto da Etzadat. E ele não conseguiu. E na hora que ele acessou lá em cima a essa mistura de bem e mal, a fonte da Klipat Noga, ele foi afetado. Quer dizer, não só que ele não conseguiu resolver o problema, mas ainda ele se prejudicou. Continuação da história em relação à árvore, quero dizer, Avraham Avinu, também está escrito que ele plantou um Eshel, ele também plantou uma árvore. A gente vai estudar sobre Avraham Avinu na próxima parashá. Avraham Avinu, a árvore dele, quando sentava embaixo da árvore, uma pessoa que era uma pessoa, o que a Torá chama de tzadik, a árvore fazia sombra para ele. Uma pessoa que está 100% de acordo com a Torá, que ele não é um idólatra. Agora, se a pessoa que sentou embaixo da árvore de Avraham Avinu, do nosso patriarca, do Abraão, se essa pessoa fosse um idólatra, aí as folhas elas mudavam a posição e ficava aquele sol escaldante, aquele sol quente na cabeça daquela pessoa. Quer dizer, a árvore não fazia sombra para a pessoa. Então Abraão sabia quem era a pessoa que estava no caminho certo, quem estava no caminho errado, e ele aproveitava isso para conversar com aquela pessoa sobre o que está acontecendo de errado com ela, para trazer ela de volta para o bom caminho. E com Abraão também tinha esse assunto de conserto da Etzadat. Agora voltamos para o Noach. Vamos deixar assim já o assunto da árvore. Voltamos para os 3 filhos dele. Está escrito, tem uma linguagem que o Ham, que não sei, é traduzido talvez como Cam, que não sei as traduções em português, eu uso os livros direto na língua deles, quer dizer, no hebraico, no aramaico, o Chumash no hebraico, o Zohar no aramaico, mas o português para mim não é o meu forte. Mas o Noach, ele tinha 3 filhos, um era o Shem, eu acho que é traduzido como Sem, o outro era o Yefet, então no latim o J era aí, então deve ser Jafet, alguma coisa assim, e o Ram, talvez traduzido como Cam, que era esse filho que está escrito que ele viu a nudez do pai, ele viu o pai sem roupa. Pela Torá, não tem absolutamente nenhum problema do filho ver o pai sem roupa. Quer dizer, tem um problema de kavod, assim, de honra, quer dizer, eu estava em Farrabat, estava na Yeshiva, chegava sexta-feira, a gente ia para o mikve. O mikve é uma piscina que a base dela é água de chuva. Então uma piscina é um ritual de purificação. A gente mergulha no mikve, os Hassidim costumam toda manhã ir para o mikve antes da reza, pelo menos sexta-feira, na véspera de Shabbat. Aí eu ia toda manhã, só que na sexta-feira eu ia tarde também, fora de manhã, eu ia também de tarde. E tinha o rabino-chefe de Kfar Chabad. Kfar Chabad é uma cidade que todo mundo lá é religioso, todo mundo estudou Torá. Para ser o rabino-chefe, tem que ser alguém que sabe mais do que todo mundo, tipo, as perguntas que ele vai ter não vão ser perguntas simples assim. Então, essa pessoa se chamava Rav Mordechai Ashkenazi. Eu fazia muitas perguntas para ele, era muito sábio. Ele ia para o mikve na sexta-feira. Esse mikve
lá não tinha muito espaço. Então tinha um vestiário, todo mundo pendurava roupa, depois todo mundo entrava na sala onde tinha o mikve, tinha os chuveiros e o mikve, estava todo mundo sem roupa. Só que no mundo judaico não tem essa malícia que tem no mundo não judaico. Ninguém pensava em nada. Qual o problema? Todo mundo era homem, todo mundo estava sem roupa, não tinha um pensamento, Deus me livre, que alguma coisa estava estranha lá. Então muitas vezes eu via assim, Rav Ashkenazi, os filhos dele estavam lá tomando banho, ele também estava tomando banho. Quer dizer, não é que ele teve que se cobrir para o filho não ver ele, porque se o pai não se importa, aí não tem problema. Se o pai não se importa do filho ver ele sem roupa, pela Torá não tem problema. Então por que essa própria Torá fala que foi tão grave o fato do Ram ele ter visto a nudez do pai dele, ter visto o pai dele sem roupa, e depois o Shem e o Yefet eles vieram de costas e eles cobriram o pai? Porque tem toda essa... Como se isso fosse a coisa mais grave do mundo, se pela Torá não tem problema mesmo do pai ver o filho sem roupa. Então aí a gente vai agora analisar o que aconteceu aqui. Deus me livre, tem muitas coisas que acontecem na Torá, que a Torá usa uma linguagem delicada para descrever uma coisa muito grave que aconteceu. Então, quando se fala sobre uma relação entre homem e mulher, está escrito que o homem, o Adão conheceu a Eva. Não está escrito que ele teve uma relação íntima com ela, mas essa era a intenção lá. E de vez em quando a Torá fala sobre que não pode ter uma relação com a mãe, não pode ter uma relação com a irmã, não pode ter uma relação com a filha, é usada a palavra não revele a nudez da mãe, a nudez daquele órgão específico, não revele a nudez da irmã, não revele a nudez da filha. Mas a palavra ervá, que eu estou falando nudez, mas assim, não revele, tipo, aquele órgão da pessoa, tipo, não veja a pessoa. Então, aquela linguagem é usada para que é proibido ter uma relação íntima. Mas, no lugar de falar, olha, é proibido ter uma relação com a mãe, com a irmã, com a filha, ele fala, não revele a nudez daquele órgão específico dela. É uma linguagem da Torá, para não ir direto, assim, para não dar um choque. Então, no caso do Noah, não entraria, não teria proibição dos filhos verem o pai sem roupa, mas a Torá está te indicando que aconteceu alguma coisa muito grave aqui. Isso que está escrito que ele viu a nudez dele, daquele órgão dele, e isso que a Torá fala que é proibido ver a nudez da mãe, da irmã, da filha, quer dizer, não está se referindo à nudez mesmo, porque motivo de não ver a mãe sem roupa é motivo de pudor, não é considerado uma relação proibida. Então é outra mitzvah da Torá. Então isso que a Torá fala na lista de relações proibidas, que você não pode ver aquele órgão, a nudez daquele órgão, vamos dizer assim, é uma linguagem bonita. Agora, ver a nudez, ver a mãe sem roupa, ver a irmã sem roupa, ver a filha sem roupa, é uma falta de pudor. Já é outra classificação totalmente diferente, não entraria nos 613 mandamentos, entraria já em assuntos de tzniut, em assuntos de pudor. Então, voltando para o Shem, Ham e Yefet, o Ham está escrito que ele viu a nudez do pai dele, então não era o fato dele ter visto o pai sem roupa, porque isso nos 7 mandamentos dos Bnei Noach
não tem problema, uma tribo de índios no Vale do Xingu, eles podem assumir que eles vão cumprir os 7 mandamentos do Bnei Noach e eles continuam lá sem roupa. Por quê? Ele não pode assassinar, ele não pode dormir com a mulher do outro, ele não pode roubar. Ele pode ser um índio no Vale do Xingu. Quer dizer, ainda não chegamos na justificativa por que a Torá faz disso uma coisa tão grave. Então dizem nossos sábios, a Torá está te falando numa linguagem bonita que aconteceu lá algum problema. Qual foi o problema? Tem uma opinião que diz que realmente ele teve lá uma relação com o pai. Tem uma opinião que diz que Deus me livre, ele fez uma pequena cirurgia no pai para o pai não poder mais ter filhos. Tem essas duas opiniões que dizem que a Torá usou uma linguagem bonita, mas que pela reação do Noach, que ele amaldiçoou o Ham em todas as suas gerações, e então pela reação dele a gente vê que não aconteceu lá o simples fato de o filho ter visto ele sem a túnica. E aí você vai pro Shem e pro Yefet, aí porque eles foram de costas para cobrir o pai, aí já entra no assunto de pudor. Mas o fato do Ram, se o Ram tivesse visto ele sem roupa, seria um problema só de pudor, não teria nenhuma justificativa para amaldiçoar ele. E em outras palavras assim, sendo que lá aconteceu uma coisa grave, que não era somente ver o pai sem roupa, que isso pela Torá, se o pai não se importa não tem problema. Então o Noach amaldiçoou o Ram e nós chegamos depois do Noach até Abraão, são 10 gerações, e do Adão e Eva até a Arca de Noé são 10 gerações, da Arca de Noé até Abraão Avinu são mais 10 gerações, e nós vemos que Abraão, ele tinha o Gabai dele lá, o secretário, o escravo, como se fala, o braço direito de Abraão Avinu se chamava Eliezer. Eliezer, ele era dos Bnei Ham, ele era amaldiçoado. E quando Abraão, depois quando a gente chegar nessa parashá, eu conto para vocês, quando Abraão ele manda o Eliezer para Haran, para procurar na família de Abraão uma esposa para Yitzhak, o Eliezer, ele tinha uma filha, e ele fala para Abraão, olha, eu sou aqui o seu braço direito, eu tenho uma filha, você tem um filho, então vamos fazer um shidduch entre eles. Aí Abraão fala para Eliezer, você é um amaldiçoado, eu sou um abençoado, porque o Noach, ele abençoou o Shem, que era o ancestral do Abraão. O Noach amaldiçoou o Ham, que era o ancestral do Eliezer. Então Abraão falou, olha, a gente não tem como fazer esse shidduch, porque alguém que é abençoado não pode se casar com alguém que é amaldiçoado. Tinha esse problema entre os Bnei Noach de verdade, aqueles que eram Bnei Noach de verdade. Depois a gente não sabe mais quem é quem, mas veio Sennacherib, que era o rei da Assíria, e ele misturou os povos. Hoje em dia ninguém tem como provar quem é quem. Quer dizer, a gente não tem como, não tem uma lógica nisso. Quer dizer, uma tribo da Etiópia, eles podem ser descendentes de judeus, e os chineses do norte da China podem ser descendentes do Ham. Quer dizer, a gente não tem como hoje localizar aqueles povos antigos. Assim diz a Gemara. Então, na prática, voltando para o assunto dos Bnei Ham, Abraão falou para Eliezer, olha, eu sou um abençoado porque eu sou descendente do Shem. Hoje que a gente fala semita, não semita, antissemita, quer dizer, tipo que somos descendentes do Shem, também não tem como provar quem é quem. Você não tem como falar que os árabes eles são semitas ou não são semitas. A única coisa que a gente tem como provar, o que a Gemara fala, que o Ismael, ele se misturou com os persas, quer dizer, o Irã, eles são o Ismael.
Agora, os árabes lá de Israel, ou do Líbano, ou da Síria, ou da Jordânia, a gente não tem como... veio o Sanherib, ele misturou os povos, quer dizer... mas Abraão, ele sabia que ele era o descendente do Shem, porque não era muito tempo entre o Shem e ele. Ou seja, o Shem, ele o Noah é a 10ª geração. O Abraão é a 10ª geração do Noah. Então, o Abraão, ele é a 9ª geração do Shem. E o Eliezer, que vem do Ram, e Abraão falou para Eliezer, já que não dá para fazer o Shidduch, não posso casar o meu filho com a sua filha, porque eu sou um abençoado e você é um amaldiçoado, então vai lá para Haran, procura uma esposa para o meu filho. O Eliezer fez isso com todo amor e carinho, com toda energia, com toda alegria, mais do que ele faria para a própria filha dele, para encontrar para casar a própria filha dele. Por causa disso, na hora que ele chega em Haran, na Parashat Chesed, ainda vai demorar para chegar a essa parasha, aí nós vemos que o Lavan, que era o irmão da Rivka, ele fala para Eliezer, Bo Baruch Hashem, venha abençoado de Deus. Ou seja, assim, o Lavan, ele era o maior feiticeiro da época, quer dizer, ele sabia quem era quem. Isso que o Lavan, ele fala, isso, e por trás disso tá, que isso é um versículo na Torá, vem abençoado de Hashem, já não importando quem falou, como as bênçãos do Bilam, que já não importa que era o Bilam que falou, Matovô Alecha Yaakov, foi o Bilam que falou. Na hora que o Lavan fala, Bo Baruch Hashem, a Torá está mostrando pra gente que o Eliezer mudou de status. Ele já não é mais amaldiçoado por causa que ele foi fazer uma mitzvah. Por causa que Abraão Avinu deu para ele uma mitzvah, ele foi fazer a mitzvah, ele saiu da classificação de amaldiçoado e ele se tornou agora um abençoado. Então, essa é a história do Noah com os 3 filhos, com o Ram. E o término da história é esse, que o Eliezer, que ele era o descendente do Ram, ele saiu da maldição do Noah por meio disso que ele foi cumprir o pedido que Abraão fez para ele. E agora para o nosso caso, o que a gente aprende daqui? Até uma coisa dessas que a gente não teria como mudar, tipo, como nós vamos ver uma coisa interessante, então, quando a gente chegar na Parashá sobre Yaakov, que a cobra e Adam Arishon é a cobra, que a cobra ela rouba as bênçãos do Adam Arishon. E aí o Adam Arishon ele se reencarna em 3 pessoas diferentes. O nível Nefesh dele vai ser Avraham Avinu, o nível Ruach vai ser Yitzhak, o nível Neshama, o nível mais alto vai ser Yaakov. Yaakov vai ter que pegar as bênçãos de volta. E sendo que a cobra tirou as bênçãos do homem por meio de trapaça, o Yaakov ele vai ter que pegar as bênçãos, tirar as bênçãos da cobra por meio de trapaça. Aí o pacote cobra inclui a alma do Esav. Então o Yaakov ele teria que tirar as bênçãos do Esav. Aí ele tem que receber as bênçãos do pai dele. E a gente vê que isso chega até uma etapa que desce lá de cima o anjo responsável por aquele povo que vai sair do Esav, e aquele anjo se pega materialmente com Yaakov, o anjo pega uma forma material e se pega materialmente com Yaakov, e o Yaakov ele fala para o anjo, agora você tem que me dar essa brachá. Então quer dizer, aquelas bênçãos e maldições que tanto a maldição que o Noah deu para o Ram, quanto as bênçãos que o Yitzhak deu para o Yaakov, aquilo faria a diferença. Hoje já a gente não tem mais
ou seja, assim, se Deus me livre, se alguém dá uma maldição para alguém, se ele acerta uma hora que lá em cima está tendo a revelação da Gvura, ele pode prejudicar outra pessoa. Então por isso que a gente não pode amaldiçoar ninguém. Mas não tem já... o que o Noah fez lá, era só ele que tinha essa capacidade de fazer. E mesmo assim teve como reverter, o Eliezer, ele reverteu isso por meio disso que ele fez para Abraão. Um favor tão grande, ele saiu dessa maldição do Noah, ele se tornou um abençoado também. Daqui a gente aprende que quando a gente se comporta certo, nós só temos a ganhar. Então vale a pena só fazer coisas boas. Voltando novamente para Parashat Noach, nós vemos que a Torá fala, no Parashat Bereshit, a Torá fala sobre 10 gerações, do Adão e a Eva até a Arca de Noé. Depois, no Parashat Noach, são mais 10 gerações. E a Torá fala sobre essas 10 gerações num resumo tão grande. E na próxima Parashá, quando começamos a falar sobre o nosso patriarca Abraão, vão ser 3 parashiot, 3 partes da Torá que vão falar só sobre Abraão. Então a gente vê aqui que todas essas pessoas que eles fizeram mal, lá em cima, eles não são importantes. Quer dizer, a Torá conta sobre 10 gerações como se não fosse nada, e depois mais 10 gerações como se não fosse nada. 10 gerações até chegar no Noah, depois 10 gerações até chegar no Abraão. Chegou no Abraão, a semana que vem a Parashá inteira, a semana inteira sobre Abraão, depois outra Parashá, depois outra Parashá. Então daqui a gente vê a importância dos tzadikim lá em cima, que alguém que é um tzadik, a opinião dele lá em cima é levada em conta. Quer dizer, ele é querido lá em cima, ele consegue mudar as coisas aqui embaixo. Voltando um pouco para Parashá de Noach, está escrito que quando os animais saíram da arca, eles receberam a bênção divina de se multiplicar. E daí a gente aprende pela Torá o que é uma espécie. O que é uma espécie e o que é uma raça. A espécie é que são animais que se cruzam entre si e têm filho fértil. A raça vai ser a diferença entre cada membro dessa espécie. Então nós vamos ver assim, o camelo, o dromedário, o lhama, a vicunha, a alpaca, se eles se cruzam entre si, eles têm filho fértil. Então quer dizer que para nós, pela Torá, eles são uma espécie. Agora o burro e o cavalo, eles são muito mais parecidos entre eles do que o camelo e o lhama. E mesmo assim eles se cruzam entre eles, eles não têm um filho fértil. Eles têm uma mula, o cavalo se casa com uma jumenta, o burro com uma égua, ele vai ter um filho que não é fértil, que é a mula. E por que então, quando duas espécies se cruzam, elas não vão ter filho fértil? E a explicação para isso é simples. Essa bênção da nossa Parashá que Deus deu para os animais que saíram da arca, ela vai determinar que toda espécie que estava na arca, que quando saiu da arca recebeu a bênção, essa espécie recebeu a bênção para se multiplicar, então ela se multiplica. Ela tem filhos férteis. Agora, uma espécie que não estava na arca, uma espécie que surgiu depois, tipo o cavalo e a jumenta, o burro e a égua se casaram. E tiveram então uma mula. A mula é uma nova espécie, sendo que essa nova espécie ela não saiu da arca, ela não recebeu a bênção divina para se multiplicar, então ela não se multiplica. Então, duas espécies, quando se cruzam, ou não têm filhos, ou tem um filho, mas não é um filho fértil. Por causa desse motivo, que elas não receberam a bênção divina na saída da arca. Ou seja, assim, se você
chegamos na América, 500 anos atrás, ou em outros países. Se você pega um animal daquele país, você cruza com o animal do país anterior, eles têm um filho fértil, quer dizer que é a mesma espécie, são duas raças da mesma espécie. Então eu não sei como fizeram em relação a esse... Eu sei que o búfalo americano e o búfalo brasileiro não são o mesmo animal. Então, mas assim, tem aqui o zebu, então como você sabe que o zebu é uma vaca, você cruza ele com uma vaca, esse zebu que tem no Brasil, que tem a corcunda, que outras vacas não têm. Então você cruza um boi desses com uma vaca normal e vai sair um filho fértil, então quer dizer que ele é uma vaca também, ele é um boi também. E esse é o assunto. Os Bnei Noach saíram da arca, os animais receberam a bênção divina, as pessoas receberam a bênção divina, e a gente tem que colocar essa bênção na prática. Então que Hashem dê para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, panasá, bechefa e muita alegria. Kol tov.